Meditação do dia. No livro de Marcos, capítulo 9, a palavra de Deus nos fala sobre a transfiguração do Senhor Jesus diante dos seus discípulos. No capítulo anterior, a palavra de Deus nos falou sobre a segunda multiplicação dos pães e a incredulidade dos discípulos, mesmo diante aquela grande maravilha que o Senhor Jesus tinha feito com eles. A cura do cego de Betsaida. E agora a palavra de Deus nos fala assim no capítulo 9. Dizia-lhes também: em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os levou sós em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra os poderia branquear. Nessa passagem, nós vemos que o Senhor Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e a João, os 3 discípulos que eram mais íntimos dele. Ele leva em particular a um alto monte e ele transfigura-se diante deles. As suas vestes tornam-se resplandecentes. E esses discípulos contemplam essa maravilhosa manifestação da glória do Senhor Jesus nesse momento de suas vidas. Nessa passagem nós vemos a grande importância de sermos próximos do Senhor Jesus. Somente aqueles que estão mais próximos dele contemplarão a sua glória de uma forma diferente, de uma forma que a maioria não vai contemplar, pois existem certas experiências que são somente para aqueles que são íntimos do Senhor Jesus. Que possamos meditar nessa palavra. No versículo 4, a palavra de Deus nos diz que apareceu-lhes Elias com Moisés e falavam com Jesus. Esses 2 homens tão importantes no Antigo Testamento aparecem nesse momento e falam com o Senhor Jesus. E Pedro, tomando a palavra, não sabendo aquilo que dizia, porque estava assombrado, ele disse que era bom estar ali e que fizessem 3 cabanas, uma para o Senhor Jesus, outra para Moisés e outra para Elias. Mas eles não sabiam o que dizia, mas ele não sabia o que dizia, porque eles estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. E subitamente, tendo olhado em redor, ninguém mais viram, senão só Jesus com eles. O propósito daquela visão não era que eles fizessem uma cabana para Elias ou para Moisés, era que eles reconhecessem o seu Jesus como o Senhor de suas vidas, como aquele que veio para salvar a humanidade dos seus pecados, dar a oportunidade de reconciliação com Deus. Mas eles não entenderam, porque estavam assombrados naquele momento, foi uma experiência espiritual, e eles não entenderam. E quando eles estavam descendo do monte, o Senhor Jesus ordenou a eles que a ninguém contassem o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Pois o propósito daquela visão, eles não iriam entender completamente até depois da morte do Senhor Jesus. Somente depois que o Espírito Santo veio, foi derramado, foi enviado pelo Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus ascendeu ao céu de glória e o Espírito Santo foi enviado. Somente depois desse momento que os discípulos passaram a entender de uma forma mais profunda o propósito de tudo isso, o propósito da obra do Senhor Jesus aqui na terra, o propósito de tudo isso que aconteceu. Que possamos meditar nessa palavra, pois somente depois que tivermos o Espírito Santo de Deus em nossa vida, nós iremos compreender muitas coisas aqui na terra, nós iremos compreender a palavra de Deus de uma forma diferente. É por isso que muitos não compreendem as coisas espirituais, não compreendem a palavra do Senhor, pois ainda não têm a presença do Espírito Santo na sua vida. Que possamos meditar nessa palavra. Nos demais versículos, um homem leva o seu filho que tinha um espírito mudo e que fazia com que o seu filho sofresse muito, leva diante dos discípulos do Senhor Jesus, mas os discípulos não conseguem expulsar. O Senhor Jesus repreende essa geração incrédula e pede e fala que trouxessem um menino até ele. E quando trouxeram-lhe,
Jesus pergunta a esse homem há quanto tempo que lhe sucedia isso, e o homem respondeu que sucedia desde a infância. E E falou que muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe, no versículo 23, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E os discípulos, quando eles entraram em casa, perguntaram a Jesus à parte, por que não podemos nós expulsar? E Jesus respondeu, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Com oração e jejum. Aqui nós aprendemos uma grande lição, que existem determinadas libertações em nossa vida, que só irão acontecer com oração e com jejum. Existem obras que só poderemos fazer com oração e jejum, pois existem castas de demônios que não saem a não ser com oração e jejum, que possamos meditar nessa palavra, guardar em nosso coração. Nos últimos versículos, o Senhor Jesus adverte sobre os escândalos e fala que qualquer que escandalizar um destes pequeninos, por mais pequenos que sejam os servos do Senhor, qualquer um que escandalizar, melhor lhe fora que pusessem ao pescoço dessa pessoa uma mó de atafona que fosse lançado no mar. Que possamos meditar nessa palavra. Que fosse colocada uma pedra muito pesada no pescoço dessa pessoa e que ela fosse lançada no mar. E Jesus continua, se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E para finalizar o capítulo, o Senhor Jesus fala, bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com que o temperareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Que possamos meditar nessa palavra. Nós fomos chamados para ser o sal dessa terra e a luz desse mundo. Mas será que nós temos sido realmente o sal dessa terra? Nós temos feito a diferença, assim como o sal faz diferença quando é colocado na comida? Será que nós temos feito a diferença onde nós temos sido colocados por Deus? Que possamos meditar nessa palavra, guardar em nosso coração e assim ter uma excelente sexta-feira na presença do Senhor Jesus. Amém.